Boa noite, pessoal. Estamos aqui para iniciar os trabalhos do dia de hoje. Sou Emerson Dias da E Dias Consultoria. Estamos aqui para hoje abordar o tema eficiência energética. Estamos aqui só aguardando a chegada de um grande parceiro, o senhor Márcio Américo, para falarmos desse tema de grande importância hoje, não só hoje, mas também no nosso futuro aí. A temática hoje, ela tem como pano de fundo a eficiência energética, os dados de energia, e com isso, Márcio, meu amigo que acabou de entrar, a gente vai chamá-lo para conversa aqui. Doutor Márcio, tudo bom? Fala, meu amigo, tudo bom? Tudo bem, estamos aqui de novo aí para mais um bate-papo aí sobre um tema que você pouco conhece, né? Energia. Hum. É um prazer recebê-lo antes de mais nada. Nós da Dias e da Anicer ficamos muito satisfeitos pelo seu aceite nessa conversa aí, porque desfrutar do teu conhecimento para nós é uma grande honra. Eu falo isso primeiro por amigo pessoal e depois como amigo aí de profissão, a gente atuando nesse segmento aí de consultoria e prestação de serviço. Então hoje basicamente a gente vai discorrer, né, sobre o tema de eficiência energética, sobre energia. E aí, antes de mais nada, eu acredito que a gente deva contar com a sua breve apresentação aí. A gente sabe que o seu currículo é grande e a gente Hum. vai ficar aí um bom tempo. Mas aí eu gostaria que você falasse um pouquinho de você aí, para que as pessoas que não te conhecem que falem, né? Que saibam quem é Márcio Américo. E aí depois a gente já começa. Eu tenho uma série de dúvidas aí, questionamentos que eu quero fazer para ti. E além disso, temos aí a participação de outras pessoas, tá certo? Então a palavra está contigo. Tá bom, muito obrigado. Você tá vendo meu vídeo aí, Emerson? Tá O áudio e o perfeito, vídeo, tá bom? tá perfeito. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Que você fez aí, nós que já somos amigos há algum tempo. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a Anne Serra e Dias pela oportunidade. Meu nome é Márcio Américo, eu sou engenheiro eletricista, trabalho já há bastante tempo nesse tema de eficiência energética. Comecei minha carreira lá nos idos dos anos 90, trabalhando pelo CEPEL. O CEPEL, para quem não conhece, é o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica do Grupo Eletrobras. A gente trabalhava lá na área de eficiência energética, fazendo diagnósticos energéticos, desenvolvendo soluções para empresas, grandes empresas principalmente. Depois disso, né, da minha participação no CEPEL, a gente abriu uma empresa chamada Jordão Energia, na qual eu estou até hoje, já são 22 anos de atuação da empresa. A gente tem basicamente 3 áreas de atuação, uma delas é eficiência energética, e mais recentemente nós abrimos uma spin-off, uma outra empresa chamada Energia Simples, que a função da Energia Simples é aplicar as soluções que a Jordão Energia desenvolve. Então a gente desenvolve soluções na Jordão Energia e aplica essas soluções através dessa outra empresa chamada Energia Simples. Eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado em eficiência energética na UFRJ, eu sou formado pela UF, pela Fluminense, aqui do Niterói, onde eu moro hoje. Fiz um mestrado na UFRJ na área de acionamentos eletrônicos de motores elétricos, então a gente teve a oportunidade de estudar um pouquinho aí esse tema, de inversores de frequência, como isso se aplica numa bomba, num ventilador, e tenho experiência de alguns trabalhos já realizados, né? Se a gente contar, não dá para contar no dedo, né? Porque Sim, precisaria de muitos dedos para contar isso. Mas a gente perfeito.
Tive já a oportunidade de conhecer o processo cerâmico, o Emerson me levou para conhecer esse processo, então eu conheço um pouquinho, né, do que a gente vai falar aqui hoje. Então, mais uma vez, Perfeito. agradeço aí. Obrigado, Emerson. Beleza, Márcio? Então, assim, a gente vamos tirar o ano de 2020, que é um ano muito atípico, né? A gente sabe que o consumo de energia está em queda, na casa de 5,8%. Recentemente, os dados da ANEEL relataram isso. Mas, assim, a gente entende que energia hoje é um dos grandes gargalos e muitas vezes também um custo nosso. E aí a gente precisa ser eficiente energeticamente. E aí a primeira pergunta, o primeiro questionamento que eu te faço, para a gente já iniciar, é o que é, na verdade, eficiência energética? Isso é muito importante, essa pergunta, porque muita gente confunde eficiência energética com racionamento. Eu já tive a oportunidade das pessoas, numa loja, por exemplo, falar, eu desliguei meu sistema de ar-condicionado, reduzi meu consumo de energia. Tá, você reduziu o consumo de energia, mas você reduziu tua venda também, porque os clientes não entraram na sua loja porque ficou quente. Então, isso é racionamento. Quando você perde conforto, quando você perde qualidade do serviço ou do produto, você está fazendo racionamento. Isso não é legal. Eficiência energética, você consegue reduzir o consumo de energia, mantendo ou, quiçá, melhorando a qualidade do produto que você tá produzindo, ou do serviço que você está prestando. Né? Então, eficiência energética é você conseguir fazer a mesma coisa, ou talvez até mais, com uma quantidade de energia menor. Né? Um exemplo claro disso que todo mundo conhece, é uma lâmpada incandescente e uma lâmpada de LED. Né? As duas iluminam basicamente a mesma coisa, né? Dependendo da potência da lâmpada. Mas a lâmpada incandescente tem um consumo de energia de 60 watts. A lâmpada LED tem de 10. Então, ela faz o mesmo trabalho, ilumina a mesma coisa, consumindo 6 vezes menos energia. Isso é eficiência energética. Isso se aplica a outros equipamentos, a outros processos, mas o conceito básico é esse. É importante a gente entender a diferença de eficiência energética para racionamento. Perfeito. E diante disso, assim, uma coisa que eu sempre me debato nas consultorias de processo de fato se há eficiência energética com ou sem qualidade de energia. Ou seja, para eu ter eficiência energética, eu preciso ter qualidade de energia? Sim, vamos conceituar, né? O que é qualidade de energia? Né? Tecnicamente, na engenharia, como é que a gente trata isso? A energia que é fornecida pela concessionária para você, ela tem critérios que ela precisa atender. Ela tem que ser 60 Hz, que é a frequência da rede, ela tem que ter um nível de tensão 127, 220 volts ou 380. Então, existem limites que precisam ser atendidos. Ela tem que ser uma senoide perfeita, tem que ser perfeitamente senoidal, não pode ter harmônico, não pode ter distorção. Esses ciclos da senoide não pode faltar nenhum, tem que estar tudo completinho. Isso, tecnicamente, é qualidade de energia. Que isso influencia no seu processo? Bastante coisa. Essa qualidade baixa de energia pode, por exemplo, acionar uma proteção da sua subestação, no relé, a sua automação pode funcionar de uma forma inadequada. Então, a qualidade de energia ela tem aspectos diretos no consumo de energia por conta desses problemas que ela pode causar na tua instalação elétrica. Mas o problema da qualidade de energia é que, para resolver a qualidade de energia, não depende só de você, né? Depende da concessionária. Porque essa qualidade ela vem de fora, esse problema vem de fora, não é um problema interno. Você tem até alguma maneira de você se blindar, bloquear, para que esse problema não entre. Mas isso é muito difícil e é caro. Então, a qualidade acaba impactando na eficiência da planta como um todo. Né? Você tem prejuízo no seu processo produtivo. Perfeito. Então, assim, diante de uma situação onde eu não tenho controle, que seria o fornecimento, que eu não tenho poder de tomada de decisão, eu tenho que cuidar da porteira para dentro. E aí eu entendo que um trabalho de eficiência energética, ele parte de um diagnóstico, certo? E o que seria esse diagnóstico de eficiência energética? É, eu gosto de usar uma ilustração, que para as pessoas aí que ainda não tiveram contato com esse tema, né, estão começando agora, têm interesse, é fácil fazer essa correlação. Né? Você tem um problema de saúde,
ou eu estou com uma dor de cabeça, uma dor no aqui, uma dor ali. O que, que você faz, né? O certo, né? Você procurar um médico, e o médico vai fazer um exame, vai fazer uma análise em você, uma anamnese, vai te perguntar algumas coisas, vai fazer um exame clínico ali, vai apertar aqui, aperta ali, escuta. Se não for uma coisa muito simples dele resolver, se for simples, ele resolve ele na hora, dá um remedinho. Mas se ele sentir que tem alguma coisa, um problema sério, ele vai te pedir uma série de exames para descobrir qual o seu problema. Que ele não pode te dar um remédio, né, ou indicar uma cirurgia sem saber exatamente o que você tem. Então ele vai te pedir um exame, ele vai fazer um diagnóstico. Para fazer um diagnóstico da sua doença, ele precisa fazer uma série de exames. Transportando isso para a nossa realidade, quando você entra numa empresa, eu quero economizar energia, contrata a gente para fazer um trabalho de eficiência energética. A primeira fase é o diagnóstico. Para saber qual remédio que eu vou usar na sua empresa, quais as ações que eu vou tomar para reduzir o consumo, eu preciso conhecer qual o seu problema. Que cada empresa tem um problema, apesar do processo cerâmico ser um processo muito padronizado, muito parecido, né, o processo em si, mas cada empresa tem suas particularidades. Então, um diagnóstico energético é você entrar numa empresa, fazer uma verificação das oportunidades que você tem para economizar energia. E com isso você gera uma receita. Para você economizar, você vai ter que fazer isso, 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 isso. Depois a gente parte para a fase seguinte, que é a implementação dessas medidas, que o diagnóstico em si, ele economiza quase nenhuma energia, porque você não fez nada ainda, você só identificou. Entendeu? Você precisa passar para a segunda fase, que é a implementação. Aí sim você vai ter algum tipo de ganho. Perfeito. E nesse diagnóstico, a gente utiliza, né, com certeza vamos utilizar equipamentos, certo? E que tipo de equipamentos e que tipo de indicações podemos obter nos diagnósticos? Essa parte de verificação das grandezas, você precisa basicamente identificar as grandezas elétricas e as grandezas não elétricas, que seriam as igrejas, a gente chama de grandezas mecânicas, como velocidade, temperatura. Então você precisa lançar mão de equipamentos de medição. O primeiro que a gente gostaria de usar, que a gente gosta de usar, é colocar um medidor de energia, um analisador de energia na entrada geral da fábrica. Para aí você tem um comportamento, porque quando chega a conta de energia, eu só tenho quanto que consumiu no mês, o total do mês. Mas eu não sei se o consumo foi maior no final de semana, se do dia de semana, se de noite, de manhã, na hora do almoço. Eu não tenho esse perfil de funcionamento. A conta de energia não me dá isso. Só me dá um montante global. Com esse analisador de energia, eu vou perceber, olha, o perfil de funcionamento é esse. Você funciona mais de manhã, mais de tarde, você está ligando duas coisas ao mesmo tempo. Então, o básico é um analisador de energia na entrada. Dependendo da sua disposição de fazer esse diagnóstico, voltando para o nosso exemplo lá da medicina, né? Eu posso fazer um exame de sangue simples, ou eu posso fazer uma tomografia computadorizada de alta definição. Dependendo do seu problema, da sua disposição, você vai incrementar mais ou menos os equipamentos que você vai usar no seu diagnóstico energético. Para você mexer, por exemplo, no motor elétrico, que é uma carga significativa no processo de cerâmica vermelha, você não pode fazer uma medição pontual. Eu vou medir esse motor aqui nesse horário, no horário que eu estou lá na fábrica. Eu preciso monitorar esse motor para saber se aquele momento que eu estou medindo é o momento que ele está com maior carregamento, ou ele está com baixo carregamento. Eu só estou com uma fotografia, eu preciso tirar um filme. Eu não posso, baseado em uma fotografia, tomar uma decisão. Se for uma carga crítica, a gente coloca um segundo analisador de energia nessa carga crítica. E por aí vai, você vai identificando qual o tempo que você tem para fazer o diagnóstico, qual o investimento que vai ser dispensado nesse diagnóstico, e você vai coordenando esse parque de medição em que você tem. O ideal é que esse parque de medição que é instalado, isso já é uma dica, que ele se mantenha. Porque essas informações, elas são preciosas. E poucas fábricas, poucas empresas eu vejo que tem esse processo de aquisição de dados de uma maneira consolidada, né? As pessoas só sabem quanto que vai pagar na conta de luz e qual a data de vencimento, não sabe mais nada.
Entendeu? Verdade. Então, esses equipamentos que são usados no diagnóstico, se possível, e é recomendável que eles fiquem de uma forma definitiva, estruturada. Perfeito, maravilha. Então, assim, desde o momento que nós iniciamos aqui a nossa conversa até o momento atual, a gente já conseguiu definir o que é eficiência energética, qual a diferença para a qualidade de energia, falamos um pouco sobre que é o diagnóstico, e aí me vem agora uma outra temática muito importante para a gente, quando a gente se depara com os custos de energia envolvidos. E hoje a gente já vê algumas opções e algumas alternativas. Dentre elas, talvez, a que a gente vê muito próxima para nós é o uso da energia fotovoltaica, certo? Que é uma tendência, a questão das energias renováveis. E a outra é a questão do mercado livre. Me fala um pouco sobre o Mercado Livre. O que seria esse Mercado Livre e como ele poderia trazer bom retorno para a indústria cerâmica aqui? É legal, essa pergunta é muito boa. O Mercado Livre, como é que funciona o Mercado Livre? Né? O que você paga na sua conta de energia? Você paga basicamente 4 itens separados. Você paga, primeiro, o imposto, que você paga e não é baixo. O segundo, você paga os encargos, que são. É como se fosse um imposto. Né? Você paga a CDE, que é a Conta de Desenvolvimento Energético, o projeto de P&D, são tudo incluído nesses encargos, que seriam basicamente o segundo imposto. Você paga o que a gente chama de TUSD, que é o TUSD ou TUSD. É a tarifa de uso do sistema de distribuição ou a tarifa de uso do sistema de transmissão. É o fio. Esse fio que chega na sua fábrica, você paga o fio. É como se fosse um pedágio numa estrada. E você paga a tarifa de energia, a energia que vem através desse fio. Tudo isso no mercado cativo, no mercado tradicional, você paga para a concessionária onde você está conectado. Você paga esses 4 itens para a mesma concessionária. Ela te fornece esses 4 itens de uma vez só. Quando você vai para o Mercado Livre, você está dizendo o seguinte para a concessionária: concessionária, eu não quero pagar a energia, eu não quero a sua energia, eu vou comprar a energia de outra empresa. Aí ela vai no Mercado Livre e compra a energia de uma outra empresa. Só que ela vai precisar do fio. Essa energia chegar na sua fábrica, você vai precisar do fio. Então você continua vinculado à concessionária pagando o fio dela, pagando imposto, pagando os encargos. Então 3 itens continuam vinculados à concessionária. E você vai ter só o 4º item, que é a energia propriamente dita, que você vai comprar no Mercado Livre. Como é um mercado de livre concorrência, a tendência, isso é uma realidade, o preço é menor. Né? Só que para você entrar no Mercado Livre, existem alguns critérios. O primeiro critério, que eu acho que impacta mais a indústria cerâmica, é que você tem que ser um consumidor grande. Né? A sua demanda contratada tem que ser acima de 500 quilowatts. Abaixo de 500 quilowatts você não pode, você não tem acesso ao Mercado Livre. Por enquanto, existe um projeto de que todo mundo, no futuro, vai poder fazer isso. Mas hoje, você precisa de uma demanda de 500 quilowatts, pelo menos. Você tendo essa demanda acima de 500 kW, aí você pode entrar no Mercado Livre. Mas o que se vende é um custo mais barato, realmente é. Você tem uma possibilidade de uma tarifa menor. Só que se você não fizer eficiência energética antes, você corre o risco de estar comprando energia mais barata para desperdiçar. Então essa opção do Mercado Livre eu deixaria para a fase 2. Depois que você fizer eficiência energética, aí sim você pensa nessa possibilidade de entrar no Mercado Livre. E tem outra questão, Emily, só para concluir esse tema. A migração para o Mercado Livre é um processo complexo. Ele precisa de uma gestão exclusiva para isso. Porque você compra um pacote de energia por mês. Se você consumir mais desse pacote que você comprou, essa quantidade, eu comprei 100. Se você consumir 120, esses 20 a mais todo mês, você vai ter que comprar no mercado à vista. E esse mercado à vista pode ser que tenha um preço maior. Se você consumiu abaixo de 100, sobrou, você pode vender essa energia no Mercado Livre, no mercado à vista. Existe uma questão de gestão, você tem que fazer gestão mês a mês. Então dá trabalho. Não é simplesmente assinar um papel, estou economizando. Não, você precisa fazer a gestão bem focada nessa questão do Mercado Livre. Diferente
da concessionária, onde você paga a conta e você não precisa mais se preocupar. Sua única preocupação é pagar a conta. É. E como fica a questão da cobrança do horário de pico? Ou seja, a empresa ela pode trabalhar ininterruptamente com o mesmo valor de tarifa ou não? Ela arca com aquele custo maior no horário de pico? É legal. Não, não tem horário de pico. Só para lembrar, né, você tem 4 pagamentos. A pagamento do fio continua o horário de ponta e fora de ponta. O horário, a energia livre que você vai comprar, não tem essa questão de pico fora de pico. É um valor só para o mês todo. Ok, maravilha. Bom, então então, ou seja, antes de eu pensar em entrar em Mercado Livre, eu tenho que fazer toda uma análise, atuar no conceito da eficiência energética, porque aí eu não vou estar desperdiçando todo aquele ganho que eu vou ter com o Mercado Livre, eu não vou estar jogando fora. Então, é um caso realmente de planejamento. E quando a gente fala da energia fotovoltaica? A energia fotovoltaica, primeiro, é o mesmo conceito. Não adianta você fazer eficiência energética depois. Você vai ter que comprar placas e solar para abastecer desperdício. Então, você fazendo a eficiência energética primeiro, a sua usina solar, a quantidade de placas vai ser menor. Então, você vai economizar 2 vezes. Primeiro faça a eficiência energética, depois pense na energia solar. A energia solar, ela tem também um custo interessante, aí já é o contrário, né? Quanto menor a sua demanda, melhor. Ou seja, a tarifa de energia elétrica, quando você é um consumidor de baixa tensão, B3, a sua tarifa é maior. Então é mais vantajoso partir para a energia solar, até na faixa ali de 75 kW a sua demanda. Né? Quando você passa do 75 kW, você já começa a entrar na alta tensão. Você já começa a ter demanda contratada. E a demanda contratada, a energia solar ela não zera. Você continua pagando a demanda. Você vai pagar energia como se você estivesse comprando energia no Mercado Livre, e agora você está comprando energia do sol, que é de graça, né? A energia do sol é de graça. Mas a tarifa de uso, fio, você continua pagando. Dependendo da conta, do seu tamanho, do seu consumo, talvez alguns casos vale a pena, outros casos não vale a pena. Quem vai decidir se vale a pena ou não é você. Quanto tempo você está disposto a retornar esse investimento? O investimento não é baixo. No início desse processo, o retorno desse investimento estava na faixa de 10 anos, porque a placa solar era muito cara. Hoje, com o preço caindo bastante, hoje deu uma aumentadinha porque o dólar subiu. Mas nós já temos projetos na faixa de 3 anos de payback. Ou seja, você investe, 3 anos depois o seu investimento já foi recuperado. Como essa placa dura 25 anos, você fica com 22 anos aí com energia gratuita. Então é uma conta que é interessante, mas tem que fazer uma análise também detalhada. Uma coisa importante também da energia solar depende do seu funcionamento. Né? Se você funciona na ponta, à noite, na noite não tem sol. Então você não consegue se abastecer dessa possibilidade do sol. Perfeito. Na verdade, na indústria cerâmica, a gente está falando aí em 6, 8 anos o payback. Então, por isso que a gente ainda tem algumas reticências aí na implementação dessa energia. Então, é uma coisa que, de fato, precisa ser estudada, analisada antes de tomar qualquer decisão. Bom, diante do andamento da nossa conversa, uma coisa também que me chama muita atenção, aí agora a gente vai para dentro das fábricas. Há uma discussão muito grande e a gente, como nós temos um parque cerâmico de mais de 3.000 fábricas, cada uma com uma realidade diferente, a gente, na hora da partida dessas máquinas, a gente ainda vê várias formas ou várias maneiras de se partir, né? De acionar. Uma delas é a chave compensadora, ou estrela triângulo, ou soft start, ou inversores de frequência. Diante disso, assim, o que você poderia falar diante dessa gama de possibilidades de acionamento sobre o que é mais eficiente, quais os cuidados que a gente tem que ter, como a gente poderia implementar cada uma dessas soluções aí para ser mais eficiente energeticamente? Excelente pergunta, Emerson. Vou destacar, assim, antes de responder, 2 casos, 2 itens que eu acho importantes. Né? Com pouca experiência que eu tenho na indústria cerâmica, que você me proporcionou em algumas visitas, em alguns trabalhos que a gente fez, eu percebi que
esse dilema da partida do motor é realmente um item que incomoda, né? Mas o que que você tá, o que que incomoda as pessoas? Incomoda muita gente que eu conversei acha que a partida do motor consome muita energia. Então, ao partir o motor, meu consumo de energia é muito alto. Isso não é verdade. Eu queria aproveitar essa oportunidade para tentar desfazer esse mito. Quando você fala de energia elétrica, você está falando de potência vezes o tempo. É um produto dessas duas variáveis. Ah, não, mas a minha corrente de partida é muito alta. Ok, mas o tempo é muito baixo. Nós estamos falando de 5 segundos, 10 segundos. Isso, quando você faz o produto, uma variável alta e uma baixa, o produto dá baixo. E boa parte dessa energia da partida do motor é energia reativa, porque ela precisa magnetizar o motor, né? Tem uma parte ativa, que é para vencer a inércia do motor, para ele começar a girar, né, a parte mecânica, mas uma parte dessa corrente de partida ela é direcionada para o campo magnético do motor. E essa energia reativa, se você tiver com um bom banco de capacitor lá na frente, né, na sua subestação, a concessionária não te cobra isso, né? Isso você vai ter esse processo. Isso é a primeira parte. A segunda parte é o seguinte: o motor ele foi feito para trabalhar com corrente de partida alta. Ele não tem problema. Se você está tendo problema com corrente de partida do motor, provavelmente não é no motor, é na instalação elétrica. Se é na instalação elétrica, é sinal que a sua instalação elétrica foi mal feita, não foi bem dimensionada. Aí você começa a usar esses artifícios para melhorar, chave compensadora, estrela triângulo, só para tentar reduzir a corrente de partida desse motor. Então você tem essas duas variáveis, né? Dessa primeira questão, que é a corrente de partida gasta muita energia, eu já vi empresas que na hora do almoço a fábrica para e o motor não para. O cara deixa o motor ligado. Da maromba, por exemplo, motor grande. Ele não desliga porque ele acha que... Ele fica 1 hora ligado, achando que na partida ele vai gastar muita energia. É como se você estacionasse o seu carro na garagem e deixasse ele ligado. Ah, não, vou deixar meu carro ligado, que na hora que eu ligar o carro vai gastar muita energia. Eu prefiro deixar ele ligado a noite toda na garagem. Isso não faz o menor sentido, mas eu já vi. Entendeu? Então eu queria aproveitar essa oportunidade para desfazer esse mistério aí da corrente de partida. Certo. E assim, diante dessas situações, o que seria o melhor dos mundos para um acionamento eficientemente, um acionamento eficiente? No caso do motor, eu considero que as duas possibilidades melhores são o soft start e o inversor de frequência. Quando que eu uso o soft start? Quando eu uso o inversor de frequência. Primeiro, porque a chave compensadora, na verdade, ela é como se fosse um transformador, um autotransformador que ela reduz um pouco a tensão da partida, né? Então, ele dá um artifício ali elétrico para tentar reduzir. A chave estrela triângulo também, ela reduz em 1/3 a corrente, mas depois tem uma pancada na hora de mudar, pode ter algum problema. O soft start do inversor de frequência não tem nenhum problema desse tipo. Como ele parte em rampa, suave, o motor começa a girar bem devagar, então a corrente de partida ela é minimizada. E quando que eu uso soft start e inversor de frequência? Quando eu preciso de variação de velocidade ao longo do meu processo, eu uso inversor de frequência. Porque o inversor de frequência, além da partida suave, ele me possibilita regular a velocidade do motor ao longo do processo. A esteira mais rápida, mais devagar, mais água, mais vento, menos vento. Se o meu problema é só na partida, e essa máquina vai girar a uma velocidade constante, não vai ter variação, não necessito de variação, um soft start é o suficiente para produzir esse efeito de rampa na partida, depois o motor entra em regime e eu não tenho mais variação de velocidade. Então a minha recomendação seria essa, soft start para uma máquina que não necessita de variação de velocidade ao longo do processo, e o inversor de frequência para aquela máquina que precisa de variação de velocidade ao longo do processo. Márcio, aí a gente observa que há hoje no Brasil um avanço tecnológico, consequentemente, níveis de automação cada vez maiores, nossas fábricas estão se tornando cada vez mais automáticas, e com o implemento do inversor de frequência é uma realidade, é uma constante e uma constante crescente.
como fica, ou como a empresa pode também se precaver da geração dos harmônicos? Porque a gente observa, a gente lê e vem acompanhando e vem estudando essa matéria, e harmônico é uma coisa que muitas vezes é um problema. Como pode ser feito isso? Tá, legal. Só tem pergunta boa aí, né, Anderson? Você que me ensinou, bicho. Você é É, meu mestre, não tem jeito. a questão de harmônico é interessante, né? Aí é uma brincadeira. Eu já fui na fábrica uma vez, o cara falou: Ó, esse negócio de hormônio é muito complicado. Não mexe com esse negócio de hormônio, é muito complicado. Mas essa questão do harmônico é importante destacar que é o seguinte: quem que gera harmônico? Primeiro vem harmônico de fora. A própria concessionária já, que é aquela questão da qualidade de energia, ela já te entrega harmônico. Não é bom que isso aconteça. Mas você também gera harmônico internamente. E geralmente o inversor de frequência leva a culpa. Ah, está gerando muito harmônico. Mas é importante destacar que vários equipamentos geram harmônico. E hoje em dia, eu diria que todos. Com a eletrônica, a sua lâmpada de LED gera harmônico, o seu computador gera harmônico, o seu carregador de celular gera harmônico. Praticamente todos os equipamentos que têm uma fonte eletrônica, ele gera harmônico. Ah, não, o computador é pouquinho, mas quando você junta 10 computadores, já começa a fazer diferença. Ah, meu celular é pouquinho, mas você tem o celular, o tablet, todo mundo tem celular, começa a carregar. Então, tudo isso é fonte de harmônico, né? E o inversor de frequência, como ele é um equipamento grande e é uma tecnologia bastante avançada, como você mesmo destacou, né? Hoje em dia já é uma realidade crescente, ele já vem preparado para não fornecer tanto harmônico, não injetar tanto harmônico, quanto na época que eu estudei lá no início. Eu apliquei o primeiro inversor de frequência do fabricante, que a gente não precisa falar o nome, que era o 01. Hoje nós já estamos na versão 500. Eu trabalhei com o 01. Aquele 01 era harmônico, que era basicamente uma fábrica de harmônico, porque ele não tinha o equipamento, um filtro adequado, não tinha uma eletrônica que controlasse esse chaveamento. Hoje, os inversores de frequência mais modernos, os atuais, a injeção de harmônico já é muito pequena, já está comparado aos equipamentos de eletrônica tradicional. Então, o problema é fácil de resolver? Não. Mas o inversor de frequência não é o culpado mestre desse problema, se por acaso venha acontecer na sua fábrica. Não coloque a culpa do inversor de frequência só. Maravilha. E assim, uma coisa que faltou talvez a gente ser um pouquinho mais didático é no sentido seguinte: o que que é harmônico? Ah, isso é muito bom. Quando você tem. Explicar assim ao vivo vai ser. Vamos lá. Quando Vamos você assim, tem fazendo uma analogia, tentando ser mais simples possível aí para que o pessoal possa entender. Tá. Quando você tem a concessionária te entrega energia na sua fábrica. Ela te entrega 60 Hz. A frequência da rede é 60 Hz. O que é 60 Hz? São ciclos, né? São ciclos por segundo, que é uma senoide, é uma onda assim, parece um morrinho para cima e um morrinho para baixo. É uma senoide, a parte positiva e a parte negativa. São 60 desses por segundo. Então, num segundo, já foi 60. No outro segundo, mais 60. Então, primeira coisa, você precisa ter os 60 ciclos no segundo, para poder ter uma frequência com a qualidade boa. E essa onda precisa ser redondinha. É um morrinho que sobe e desce bem redondinho, uma senoide perfeita. Só que ela não vem uma senoide perfeita, ela vem meio enrugada, assim, meio cheia de ruído, né? Então, esses ruídos que são os famosos harmônicos. É como se eu pegasse uma superfície lisa e desse uma lixa grossa e ela ficasse toda cheia, toda grossa assim, então não é uma superfície lisa, ela está cheia de harmônico. Entendeu? E você pode jogar isso para música também, né? Quando você tem ruído, você está tocando uma música. Eu não tenho intimidade com música. Mas para quem é músico, né, tem as harmônicas musicais também, né? Se você tiver uma harmônica que não combine com a outra, vira ruído. Então são aquelas ondas, vibração lá. Então você precisa ter só uma. Eu só preciso ter uma. Tudo que tiver além dessa onda é o harmônico. Maravilha. Isso é tratado matematicamente. Dá para transformar isso em equação. Né? Série de Fourier, você trata isso como equação, mas não é o caso aqui.
Sim. da gente discutir isso. Maravilha. Então, assim, ó, diante disso tudo, de tudo que nós já conversamos até aqui, o que você percebe de vantagem de um diagnóstico realizado por um especialista de processos e um especialista de energia? O que isso pode agregar a mais quando comparado com outros diagnósticos? Trocando em miúdos, vamos falar bem simples e claro. Imagine que eu, um especialista de processo cerâmico, e Márcio, um especialista de energia, o que a gente pode estar levando a mais quando comparado com outros diagnósticos de outras empresas para o setor cerâmico? Boa. Já vai fazendo sua propaganda, né? A A gente não tinha ideia é combinado isso, não. Quando você vai fazer um diagnóstico, esse diagnóstico tem que ser feito por uma equipe. Né? Não existe uma pessoa no planeta, eu pelo menos não conheço, que entenda de tudo. E, independente do processo, né? Isso, fora o processo, eu estou falando só da parte de equipamento, a parte elétrica, a parte mecânica. Eu preciso ter uma equipe multidisciplinar. Né? Geralmente 2 ou 3. Quando você entra numa. Isso quando nós estamos falando assim, de uma entidade, de um cliente que não tem um processo, como o shopping center, por exemplo. Shopping center não tem processo produtivo. Ele funciona, liga, desliga, só isso que ele tem. Quando você entra numa fábrica, você tem um processo produtivo. Você precisa entender desse processo produtivo para poder atuar. Vou dar um exemplo. Eu já fiz um diagnóstico numa fábrica de refrigerante. Muito tempo atrás. Uma fábrica famosa, um refrigerante famoso que todo mundo consome aí. Para você colocar o gás nesse refrigerante, botar o gás, ele precisa estar gelado. Senão, quando você bota o gás, ele espuma, né? Então, no processo de engarrafamento desse refrigerante, ele já entra gelado, né? Para poder injetar o gás carbônico lá para gerar o gásinho do refrigerante. A temperatura do gás era baseada na norma da própria empresa, era de 4 graus. 4 graus era a temperatura que o refrigerante tinha que estar para injetar harmônio. Nós fizemos o trabalho, avaliamos o processo produtivo e identificamos que essa empresa estava colocando, ao invés de 4 graus, 2 graus o refrigerante. Aí você pode pensar, poxa, mas isso é besteira, né? De 4 para 2, imagina a quantidade de refrigerante que essa fábrica produz. Para reduzir de 4 para 2, você tem um gasto de energia absurdo. E qual foi a ação que a gente propôs? Simplesmente girar o botão de temperatura. Qual o investimento que o cara teve? Nenhum. Só se girar o botão de 4 para 2 e ele conseguiu uma economia muito grande. Por que eu estou ilustrando isso? Como é importante você conhecer o processo. Né? Porque você vai entrar numa fábrica, vamos trocar esse motor, vamos trocar isso aqui. Você não sabe nem como é que funciona aquilo. E nem é sua função. Com o tempo você começa a pegar alguma coisa, você começa a entender, né? Pelo menos o linguajar, né? O vocabulário você começa. Mas o detalhe você não conhece. Então você precisa de uma pessoa que entenda do processo, interna ou externa, para poder formar uma equipe. Né? Um jogo de futebol não tem só atacante, tem zagueiro, lateral, meio de campo. Então precisa cada um na sua posição para poder formar um time bom, né? Para poder fazer gol, ser campeão. Então é fundamental a participação de uma pessoa que tenha experiência em eficiência energética e uma pessoa que tenha um processo. Então esse é o primeiro ponto. O que a gente vê por aí são pessoas que não têm experiência nenhuma nem outra. Pessoas que têm uma formação de engenharia. Uma formação de engenharia é uma coisa, formação em eficiência energética é outra. Porque eficiência energética não existe engenheiro de eficiência energética da faculdade que saia com essa formação. Isso você aprende ao longo da vida. Você vai aprendendo, trabalhando, você vai aprendendo. E quando você junta com alguém que conheça a fundo o processo, só a chance de você ter sucesso é muito grande. Entendi, compreendi. Diante dessa situação, como fica no diagnóstico, que a gente vai poder propiciar isso às indústrias cerâmicas, a questão de identificar e até redimensionar motores? Como fica isso dentro do diagnóstico? O diagnóstico, a gente vai, como eu te falei, né, a gente tem vários níveis, né, que você vai atuar. Um deles é o motor. Né, você vai ver a parte de iluminação, a parte de controle de processo, perdas. O diagnóstico completo você vê isso. Falando especificamente da parte de motores,
Você precisa, para fazer uma análise de um motor, você precisa basicamente ver se esse motor é novo, qual o processo de reparo que esse motor sofre quando ele queima. Isso é uma análise que a gente faz. Né? Geralmente as empresas chamam o Zé, né, que eu costumo chamar de Zé, aquele cara que faz tudo, faz tudo. Ah, manda lá para o Zé que ele faz o reparo desse motor. Toda vez que você faz o reparo de um motor com uma oficina não credenciada, não qualificada, ele volta para a sua fábrica com rendimento menor. Ele volta funcionando, rodando, mas volta rendimento 2, 3, 4, dependendo do processo de reparo. Se não for um processo adequado, que geralmente o pessoal contrata porque é mais barato, o motor volta, então tudo aquilo que você economizou na hora de reparar o motor, você vai pagar na sua conta de energia. Porque o rendimento do motor vai cair, ele vai consumir mais energia. Então a gente analisa isso. Ó, como é que é o processo de reparo? O motor já foi muitas vezes reparado. Acabamos de fazer um projeto com essa empresa que eu consultei, de energia simples, que identificamos que uma empresa lá, ela não repara mais o motor. Até 15 cavalos, ela troca direto. Não vale a pena reparar. Além do custo do reparo, tem o custo da energia elétrica. Então já foi padronizado na empresa que é o seguinte, ó, motores abaixo de 15 kV, você vê, queimou, você troca. E a própria empresa que vende motor, ela recebe esse motor queimado e te dá um desconto. Que para ela é interessante tirar esse motor do mercado. Então um aspecto é esse. Outro aspecto é o seguinte, motor superdimensionado. Eu tenho um motor muito grande para uma carga muito pequena. Tem muita gente que acha que isso é bom. Ah, não, se o motor for muito grande, ele vai trabalhar folgado, meu motor não vai queimar nunca, não vou ter dor de cabeça com esse equipamento. Ok, mas você vai pagar por isso. Porque o motor grande, acionando uma carga pequena, que a gente chama de motor superdimensionado, ele consome mais energia. É como você usar um caminhão para transportar uma pessoa. Ele vai gastar mais combustível, né? Porque é o próprio peso do caminhão que ele tem que se movimentar, ele gasta um combustível bastante interessante. Então a gente analisa isso também, superdimensionamento. Só que, como eu falei no início, para fazer uma análise desse tipo, é bom e é recomendável você monitorar esse motor ao longo de pelo menos uma semana. O recomendável é mais tempo, mas eu não tenho tempo. Uma semana, para você saber qual é o carregamento desse motor, né? Porque de repente você está olhando uma fotografia agora, parece que o motor está superdimensionado. Ah, não, eu estou medindo aqui, a corrente dele está baixinha. Vou botar o motor menor. Só que aí troca a argila. Ah, vou botar uma argila mais dura, mais não sei o quê. Se eu trocar o meu processo produtivo, pode ser que nessa outra condição esse motor seja mais requisitado. Então, ele trabalha com a carga maior. Então é preciso você monitorar o motor. Não é simples. Mas trabalha com motor, você precisa ter um cuidado adicional, diferente de uma lâmpada, né? Que você troca a lâmpada uma pela outra. É muito mais fácil. Outra coisa que eu quero salientar aqui, e a gente talvez não tenha deixado claro, quando eu perguntei qual a vantagem, né, de ter duas expertises que se integram, mas com diferenças, o cara do processo e o cara da eficiência energética, no nosso caso do diagnóstico, nós seremos capazes também de atuar na área térmica, que é uma das grandes parcelas e fatias dentro de um processo cerâmico. Então, não só a energia elétrica por si só, mas aí unindo essas duas expertises e com os equipamentos que a gente tem hoje, a gente vai conseguir também atuar na área térmica, podendo reaproveitar calor, fazer redimensionamento dessa questão térmica. Então, eu digo também que uma outra vantagem desse trabalho, sendo desenvolvido pelas essas duas expertises, é essa, de poder conglomerar as duas grandes fatias, tentando integrar isso de uma forma única, que é buscando essa eficiência energética. Então, isso é uma grande vantagem para nós aí, e para a indústria cerâmica contar com dois especialistas de áreas distintas atuando no mesmo segmento, né? Diante disso também, me vem aqui a questão dos nossos supervisórios, né? Da gente ter aí condição de, através do diagnóstico, identificar aí oportunidades de implementação disso. O que você poderia dizer para nós aí? Vou aproveitar essa sua última fala para introduzir nessa pergunta.
Além dessa parte térmica que o especialista pode trazer, agregar, a parte de gestão é fundamental, né? Quando você tem uma gestão, né, não só da energia elétrica, gestão completa. Quem não mede, não gerencia. Então você precisa medir, né, e medir de criar indicadores. Isso você é especialista, você sabe o que eu estou falando. Na energia elétrica é a mesma coisa. Se você não fizer uma gestão de energia, todo esse trabalho que você teve de melhorar, reduzir desperdício, ele vai voltar. O dia a dia vai te consumindo, você não tem uma ferramenta de controle e você não consegue manter o nível de eficiência alto. Isso em todos os aspectos, matéria-prima, perda de produto, perda de material. Aí você pode depois me complementar, que é a sua área de atuação. Eu vou focar só na parte de energia, né? Você tem que ter esse processo, você tem que criar indicadores, por exemplo, quanto de energia eu gasto para produzir um tijolo. Quando você implementa um sistema supervisório, quando você tem dados de medições reais, histórico de medição, você começa a criar esses indicadores. E você começa a se comparar. Poxa, a minha produtividade aumentou, o meu consumo de energia elétrica aumentou, mas a minha produtividade aumentou, então valeu a pena. Como é que eu faço essa conta? Você calcula a energia elétrica consumida para produzir um tijolo. Se esse indicador aumentar, você está ruim. Ó, eu estou gastando mais energia para produzir um tijolo. Tem muita gente que fala, reduzir meu consumo, mas minha produção reduziu também. Então, que vantagem é nisso? Foi uma vantagem ou não foi? A questão do indicador é fundamental. Você pode criar indicador por produto, que é esse caso que eu estou citando. Você pode criar indicador por setores. Ah, o meu secador tem esse indicador, o minha maromba tem esse indicador, o cortador tem esse indicador, o destornillador tem esse, o laminador. Você começa a controlar a sua fábrica, né? Você saber o que está acontecendo. Um sistema supervisório, ele é fundamental para que isso aconteça, para que você tenha um controle. Se você conseguir implementar isso antes do diagnóstico energético, é até melhor. Você já começa a gerar dados. Na hora que você for fazer o diagnóstico, você já tem uma massa de dados onde você pode fazer uma análise muito mais detalhada. Pela Energia Simples, que é essa minha outra empresa, a gente fez um trabalho agora numa fábrica de refrigerante também, de cerveja e refrigerante, que a gente conseguiu capturar o supervisório. Ele tem o supervisório com a fábrica, é a maior fábrica do Brasil. A gente capturou o supervisório dele, o banco de dados supervisório dele. São 10 mil linhas o arquivo que ele tinha lá, desde 2015. Só com essa ferramenta a gente conseguiu tirar um raio-x da fábrica dele. Conseguimos identificar oportunidades. O teu sistema de ar comprimido está vazando aqui direto. O seu sistema de amônia está aqui na temperatura. Então você tem dados. Então isso é fundamental para você controlar, ajuda no diagnóstico energético e ajuda na manutenção da sua eficiência. Essa questão aí, agora voltando aí para o lado dos indicadores, eu percebo que nós vamos até um pouco mais além. Como a eficiência energética ela está muito linkada com a sustentabilidade, com a temática da sustentabilidade, a gente apresentar reduções de consumo através de um programa de eficiência energética, a gente vai conseguir dar respostas ambientalmente corretas e nós vamos poder também a conotação do viés da sustentabilidade, de ser um setor como de fato ele é, um setor que traz respostas sustentáveis. Então, assim, entendo que o diagnóstico, esse trabalho que nós vamos desenvolver a partir de agora, vai propiciar não só a uma cerâmica, como a todo o setor. Bom, Manuela da Anicet disse que a gente só tem 5 minutos, né? É uma pena a gente poder estar aqui discutindo essa temática por muito tempo. Então, assim, eu queria que você se despedisse aí de uma forma bem branda, bem rápida, para que aí eu possa concluir também essa live que foi muito interessante e eu acredito que agregou bastante. Só para, antes de agradecer, só um item que eu esqueci rapidinho. Esse indicador que você está falando, primeiro você se controla e você possibilita também se comparar, né, com a Anicer, por exemplo, como pode ter acesso a dados de várias empresas e gerar um benchmark. Ó, eu na minha fábrica, na minha região, eu estou bem dimensionado, eu estou mal. Então isso é uma oportunidade também que pode ser agregada. Bom, para finalizar, eu só tenho a agradecer, né, já aprendi um pouquinho mais aqui também, rever o nosso amigo Emerson aqui, para mim foi muito interessante. Muito obrigado, estou à disposição
para se vocês tiverem perguntas, depois a gente pode esclarecer. A primeira pergunta eu respondo, a segunda eu cobro. Beleza. Márcio, eu de antemão também agradeço a sua participação, seu bom agrado, bom gosto aí de poder estar nos ajudando. Acredito que nós temos aí uma gama de atividades e trabalho grande aí no nosso setor e a gente está aqui de fato satisfeito, feliz por esse bate-papo. Então, de antemão, assim, de agradeço ao setor cerâmico, a gente está hoje pronto para atendê-lo no que diz respeito à eficiência energética. Perceba aí o nível de conhecimento e tratativa que a gente teve aqui. Então, acredito que a gente está muito tranquilo para poder atender o setor da melhor maneira possível. Então, a gente agradece aí a participação de todos que aqui estiveram. Se alguém tiver aí alguma pergunta, que mande agora, que aí a gente pode ainda, nesses 2 minutinhos, responder. Caso contrário, a gente dá por encerrado aqui o trabalho e esperando numa próxima oportunidade ir um pouquinho mais a fundo aí nessa temática. Se alguém tiver alguma pergunta, que o faça agora ou cale-se para sempre. Vamos ver, vamos aguardar um pouquinho. Senão... Ó, o Nando está nos agradecendo aí, nos parabenizando, né? Pegou no finalzinho, mas a gente vai ter outras oportunidades aí para poder destacar esse tema. Bom, Márcio, a gente então, como a gente não teve aí algumas perguntas, a gente deixa aí para essas perguntas serem encaminhadas posteriormente. Vamos dar como encerrado esse bate-papo e vamos a campo, vamos trabalhar. A gente tem bastante trabalho aí. Obrigado. Novamente, reitero o meu agradecimento pela sua participação. Obrigado, um abraço. Beleza, um abraço.